Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso módulo de ações e agora vamos falar um pouco sobre a análise técnica. Qual o objetivo da análise técnica? O foco dela é day trade, ou seja, curto prazo. Não só day trade, mas swing trade de curto prazo, né? Quando é uma operação basicamente sem olhar as empresas propriamente dito, sem olhar quanto elas valem, sem olhar notícias, sem olhar macroeconomia, sem olhar política. É basicamente tentar adivinhar, prever, no caso, para onde vai o preço da ação, por análise gráfica. Então, o analista gráfico ele tenta identificar padrões e tendências de comportamento das ações por meio de gráfico, né? Por meio dos números ali, históricos. Basicamente, a teoria sobre análise técnica, que também é chamada de análise gráfica, por isso até que a gente coloca aqui no título como análise técnica / gráfica. Então, o analista ele é tanto chamado como analista técnico quanto grafista. Ele vai ignorar fatores políticos, macroeconômicos e afins. Ele simplesmente assume que o resultado de uma ação é oferta e demanda daquele exato momento, o que é verdade. O preço de uma ação ela é basicamente a oferta e demanda, mas o foco da análise técnica ela ela não considera os fundamentos de uma empresa, ela só considera o gráfico. E aí o principal ali item de uma análise técnica o que a gente mais vê é um candle, né, que é também chamado de vela. Ele representa o preço dentro de um intervalo de tempo. Então você consegue setar ali no gráfico. Toda corretora ela vai ter um gráfico básico para disponibilizar para o analista. Às vezes existem gráficos pagos que têm itens a mais. Mas assim, de maneira geral, que é o que a gente vai passar aqui, para você conseguir olhar um gráfico e entender o que é disponível no mercado aí são esses candles. E aí o candle, ele basicamente fala do preço da ação. Então um candle de alta e um candle de baixa. O candle de alta geralmente é verde e o candle de baixa é vermelho. E o que significa um candle de alta? É quando a ação termina o dia com um preço maior do que o de abertura, do início do dia. E um candle de baixa ele vai surgir quando a ação termina o dia com um preço abaixo de quando ela iniciou. Eu falo dia, mas assim, se o candle for falar de minuto, é em relação ao minuto, em relação à hora, em relação ao dia, a semana, depende do que o analista está querendo olhar, tá? E aí, basicamente, no candle aqui, a gente vai ter aqui a parte que seria essa ponta aqui. Ela vai falar do valor máximo que ela atingiu naquele dia. Vamos supor agora que a gente está falando sempre de dia. Qual o valor máximo que a ação atingiu naquele dia? Vai estar aqui, essa parte aqui. Qual o valor mínimo? É essa parte aqui. Esse traço significa as altas e as máximas. E aí, num candle de alta, você vai ter o preço de fechamento aqui. E num candle de abertura, no candle de alta, a abertura vai estar embaixo. Por quê? Lembrando, o candle de alta é aquele que o dia termina com valorização. Então, a gente vai falar aqui de fechamento na parte mais alta e de abertura na parte mais baixa. O candle de baixo é exatamente o contrário. A abertura vai estar aqui e o fechamento vai estar aqui. Porque aqui do lado, você vai ter os preços, né? Aqui você vai ter o gráfico aqui dos preços, né? Aqui você vai ter a linha do tempo aqui, ó. É o tempo. E aí você vai ter sempre os preços aqui. Sempre os preços marcados aqui. E aí, mesmo num candle de baixa, você tem em algum momento a máxima do dia e a mínima do dia. Então, a parte do traço vai sempre falar sobre ele. E aí aqui a gente tem o exemplo aqui, um gráfico por dia, né? Tá aqui sempre em diárias, foi aquilo que eu falei aqui no eixo X, você vai ver o tempo, né? E aí eu consigo colocar em dias, em segundos, do jeito que o analista achar mais conveniente, né? Aí aqui, essas barras aqui embaixo, né?
elas são um volume. Então, basicamente, a barra mais alta, ela significa que você tem mais investidores, mas investidores não, você tem mais volume de financeiro aí. Você pode ter um investidor muito grande, mas é o volume, né? O montante de dinheiro ali que está rolando. E aí é importante notar aquilo que eu falei até no módulo anterior, né? O gráfico de ações nunca é linha reta, né? Você tem sempre zigue-zague, né? E é um zigue-zague, às vezes você vê ascendente e às vezes descendente. Isso vai formando ali o que os analistas gráficos chamam de topos e fundos, né? Aqui ele falaria que rolou um topo, e aí depois rolou um fundo. É mais ou menos assim que eles vão chamando. Aqui você tem um outro, aí chega num topo aqui, e depois você tem um outro fundo. Mais ou menos esse é o linguajar do grafista. Partindo já para alguns principais indicadores da análise gráfica, né? Você vai ter ali dois grandes assim nomes, suporte e resistência. O que significa suporte? Significa que quando há mais compradores do que vendedores, você vai ter um suporte no preço da ação. O que isso significa? Digamos que a ação começa a cair. Está aqui caindo, né? O gráfico está em queda aqui. E aí quando você começa a ter mais comprador do que vendedor, é oferta e demanda de qualquer produto no mercado é assim. Quando você tem mais comprador do que vendedor, o preço sobe. E aí eles chamam de suporte. Ou seja, tem uma galera aqui que está disposta a comprar, começa a comprar. E aí cria um suporte, a ação sobe. No caso, esse é o caso do suporte, né? No caso de resistência, é exatamente o contrário. O preço está subindo, mas chega um momento em que há mais vendedores que compradores. E aí, quando tem muita gente querendo vender, o preço cai. Qualquer coisa, banana, maçã, carro, tudo. E no caso das ações também. Então, o mercado está subindo, e aí tem um preço aqui, um determinado preço, que as pessoas não estão dispostas a pagar mais. E aí começa a querer vender, e isso derruba o preço. Então aqui cria-se uma resistência. Graficamente, aqui a gente vê um exemplo aqui da BR Malls, né? É uma empresa dona de shoppings. E aqui o analista gráfico, ele entende que aconteceu um suporte nesse preço aqui. Então você vê o preço aqui de perto dos 14,34. O analista entende que está rolando um suporte, a ação não passa. Ou seja, o exército de investidores que estão querendo comprar, quando chega em 14,34, ele está a fim de comprar e não deixa o preço baixar, porque começa a entrar muito comprador, isso valoriza. Então, o analista ele procura isso para tentar encontrar qual que é o preço que a empresa que tende a valorizar a ação. E aí, de maneira análoga, você vai ter ali a resistência. Né? Aqui, o analista, por volta de 45,29, entende que as pessoas estão dispostas a vender mais do que comprar. Né? Por isso, a ação não sobe mais que isso. Então, o cara entende, às vezes, um ponto de venda. Eu sou dono da ação. Chega sempre nesse preço, o analista gráfico vai falar, é o ponto de venda, porque acima daquilo ali não sobe. Falando agora sobre um outro indicador, que é o candle de reversão. Aqui no nosso exemplo aqui da foto, a bolinha de tênis, ela é como se fosse o preço. E aí você tem uma queda no preço e de repente tem uma reversão e começa a subir de repente. Né? Como aconteceu nesse caso aqui, como aconteceu nesse caso aqui. E você também acontece... isso também acontece no contrário, né? Um candle de reversão para baixa. Nesse desenho aqui, da bolinha de tênis, o candle está de reversão para alta, mas pode ser de reversão para baixa. E aí, entrando um pouco mais no detalhe, quando a gente tem reversão para alta, significa que você tem um candle de reversão para alta, você tem uma ação que você valorizou muito em relação ao preço mínimo, né? Então, a sombra inferior, o nome desse traço aqui é sempre chamado de sombra. Você tem uma sombra inferior longa
E geralmente você tem aqui a diferença entre fechamento e abertura, pequena. No de reversão para baixo é a mesma coisa, né? Você vai ter um fechamento e uma abertura pequena, né? O candle é pequenininho, e uma sombra, a sombra é o traço, superior longa. Então é assim que você consegue ver um candle de reversão para baixo e um candle de reversão para alta. Uma coisa interessante, já que a gente está falando de candle, é que a gente não consegue entender ele, o caminho que a ação fez, né? Por exemplo, se a empresa aqui, a ação ela começa nesse preço, e aí o mercado sobe, e aí depois desce, e depois termina aqui. Beleza? Você vai ter um candle que representa isso. Se a ação ela desce, depois ela sobe e termina naquele mesmo preço, se você for fazer o desenho do candle, você vai ter ali o preço de abertura, a mínima, você vai ter o preço de fechamento e aqui a máxima do dia. Se você fizer aqui a mesma coisa, você vai ter abertura, fechamento, a mínima, a máxima e a mínima. Guardadas as devidas proporções, que eu não sou o melhor desenhista do mundo, você consegue ver que é o mesmo candle, porém o analista não consegue ver que o mercado primeiro subiu e depois desceu e que no outro, no desenho de baixo, ele desceu e depois subiu, né? E isso pode ser importante para análise. Falando agora sobre o IFR, é o índice de força relativa, né? Mais um indicador aí. Esse é um indicador, basicamente, mede o fôlego do mercado. Por quê? O mercado, ele não sobe indefinidamente, nem cai indefinidamente, né? Ou seja, não há uma tendência de alta ou de baixa sem parar. É como a gente viu ali, ele tende a oscilar. Então esse é o princípio do IFR. É um indicador que varia entre 0 e 100, né? Então valores baixos, por exemplo, abaixo de 5, indicam sobrevenda. Ou seja, há mais compradores do que vendedores. Então você tende a ver o preço a subir, né? Você tem mais comprador. Valores altos, por exemplo, acima de 95, indicam sobrecompra, ou seja, há mais vendedores do que compradores. Com isso, o preço tende a cair. Então aqui você tem um exemplo aqui do gráfico, né, da TradingView, é a plataforma da Rico, né? Também não temos nenhuma parceria com a Rico, é meramente um desenho aqui de uma plataforma que não cobra nada, então nossos alunos podem abrir conta lá para fazer o teste e ver como que é um gráfico desse. E aí você consegue setar nas configurações aqui qual o exemplo que você quer, qual o indicador, né? E aí, aqui, o analista ele consegue setar como ele quer que esse indicador seja medido. É sempre de 0 a 100, mas, por exemplo, aqui nesse exemplo, ele está indo de 70 a 30. O analista consegue, eu fiz questão de colocar aqui, porque no slide anterior eu falo entre 5 e 95, né? Porque é muito próximo de 0 e muito próximo de 100. Mas o analista, com a expertise dele, experiência, ele pode setar da maneira que ele quer. Então aqui eu coloquei 30 e 70 para mostrar que isso é configurável, tá? Então basicamente, o que o analista tende a olhar aqui? Poxa, esses preços aqui que se encontram abaixo do 30 são preços em que há uma possibilidade de reversão para alta, né? Você tende a ter mais compradores. E aqui, olhando de cima, a parte de cima são quando o preço começa a estar nessa zona aqui, ou seja, acima dos 70, você entende que os preços estão numa zona em que você começa a ter mais vendedor e por isso há a possibilidade de reversão, ou seja, começar a cair. Falando agora de médias móveis, né? A gente escuta muito falar de médias móveis agora
nesse ano de pandemia. O tempo todo a mídia, mesmo tradicional, ela começou o início falando de média e aí ela mudou para média móvel. Por quê? O que a média móvel ela tem de diferente da outra média? A média normal, ela pega tudo e faz uma média aritmética, né? Soma tudo e divide pelo número de itens. A média móvel, ela tende a olhar só para um período. Por isso que ela é móvel. Por exemplo, eu quero olhar só para 14 dias para trás. Eu quero olhar só para 20 dias para trás. E aí você vai ter uma média que ela está sempre mudando, porque eu estou sempre olhando só para os últimos 20, só para os últimos 10, só para os últimos 14. Depende do analista o que ele quer olhar. No mercado, a gente tem um consenso ali, em que a gente tem uma média de curto prazo, que é 9 dias, né? E a média e o médio prazo seria de 21 dias. Então você tem ali, retira o valor mais antigo e acrescenta o valor mais recente a cada novo dia. Tá? Qual que é o objetivo da média móvel? Identificar o equilíbrio dos preços no mercado de ações, né? Ou seja, você consegue, através da média móvel, olhar se há uma tendência de alta, ou seja, a média está aumentando, se há uma tendência de baixa ou não, a média está se mantendo, é uma neutra, né? Então, mais ou menos, esse é o objetivo da média móvel, ver a tendência. E a média móvel exponencial são aquelas que dão mais peso para os dias mais recentes do que para os dias antigos. Ou seja, o analista entende que é mais importante os dias presentes do que o 14, se for, por exemplo, no meu caso, a média móvel é 14 dias. Eu estou mais importando com 1, 2, 3 dias anteriores do que com 14, do que com 13, com 10, com 11. Agora, indo para bandas de Bollinger, né? O que esse indicador pega, né? Ele pega de input as médias móveis e o desvio padrão. E aí você vai ter no centro da banda de Bollinger, você vai ter a média móvel simples de 20 períodos. Digamos que eu quero fazer uma média móvel com 20 períodos, tá? Se o meu período é igual a dias, tá? Então eu vou ter 20 dias. Aí a banda superior, porque a banda de Bollinger é mais ou menos assim. Você vai ter uma banda superior, uma banda inferior e a média. No próximo slide eu vou mostrar um exemplo. Então você vai ter ali a banda superior, é a média móvel de 20 períodos, mais 2 desvio padrão de 20 dias. E a banda inferior é a média móvel menos 2 desvios padrão de 20 dias. E qual que é o objetivo? Se a ação estiver próxima do limite inferior, podemos ter um bom ponto de compra. Se a ação estiver ponto do limite superior, podemos ter um bom ponto de venda, né? Ou seja, a média a banda de Bollinger é uma evolução das médias móveis. E aqui você vai ter um exemplo aqui então, né? Como eu falei, essa parte aqui é a banda superior, essa parte aqui é a banda inferior e a linha central é a média, né? Então você vai ter sempre 2 desvios padrão para cima, ou seja, 2 sigmas para cima, 2 sigmas para baixo. E aí você vai cobrindo e entendendo como é que essa média móvel tá andando e tentar identificar um padrão. Um outro indicador é o indicador de congestão. Você consegue ver esse indicador através do comportamento das bandas de Bollinger. Ocorre sempre que as bandas superior e inferior se aproximam, ou seja, há uma diminuição da volatilidade. O que eu quero dizer com isso? Você tem o limite superior e o limite inferior. Aqui, vou até fazer um... Você tem a banda de Bollinger superior e a inferior. Quando você começa a estreitar ela, o que isso significa? Que está muito próximo os limites. Está difícil já ver se está uma tendência de alta ou de baixa, porque o mais alto e o mais baixo estão muito próximos.
Então, o que você começa a ver? Você começa a ver uma baixa na volatilidade, ou seja, as ações, a subida está muito próxima da queda. E aí, por que ele chama de congestão? Porque é como se você começasse a aumentar a pressão ali entre comprador e vendedor. E o objetivo disso é, em algum momento, ou os compradores ou os vendedores vão se sobressair e aí você vai ter um desequilíbrio da situação. Então, basicamente, o analista gráfico ele usa essa técnica para avaliar quando é que você vai ter alguma porrada no mercado. Está havendo como se fosse uma grande concentração de investidor e aí como é que você mede também essa concentração? Né? Esse aqui é um exemplo aqui de congestão. Você começa a ver ali as bandas estreitando. Aqui a banda começa a estreitar. E aí, de repente, o preço explode. Que é como se a diferença entre comprador e vendedor começa a aumentar e aí há essa mudança do mercado. Basicamente, a congestão é para entender que vai haver uma grande volatilidade. Seja para baixo ou seja para cima. Ela não diz para onde vai. E aí, como é que se você... Um exemplo da importância é se o preço rompe uma resistência com candle de força de alta, porém com volume financeiro baixo, ou seja, há uma interpretação de que a tendência de alta não é tão consistente, porque a gente não vê um volume muito grande, né? Por isso é importante, o analista ele olha o volume junto com aquela congestão. Porque se tiver uma congestão com volume baixo, beleza, o mercado vai dar uma porrada para cima ou para baixo, mas sem volume, isso não vai para muito longe. Agora, quando há um volume grande, geralmente aí sim a gente vê uma grande porrada. E agora olhando um pouco de acumulação e distribuição. Acumulação sobre distribuição, né? É um tipo de indicador. O objetivo, né? Indica se o volume financeiro é maior nas altas ou nas baixas. Ou seja, qual a importância disso? Mostrando, você vê para onde está o grande, né? Para onde está o tubarão. Basicamente é isso, né? Porque aonde tem um volume muito alto, não é que tem muitos investidores, né? É sempre pensando em volume financeiro. Por isso, a ideia esse é o gráfico de acumulação sobre distribuição aqui, esse exemplo. Ele vai estar sempre aqui no canto embaixo de uma tela. E aí aqui você vai ter o gráfico dos preços e o tempo. Aí você vai ter o preço aqui andando da ação. E aí o analista vai lá e seta o gráfico na acumulação e distribuição. Ele consegue ver que está aumentando o volume. Se o indicador estiver ascendente, há uma tendência dos grandes investidores na posição de compradores, ou seja, tem gente grande comprando. Se o indicador estiver descendente, há uma tendência dos grandes investidores na posição de vendedores. E aí, qual que é o grande lance aqui de saber para onde estão os grandes, né? Eles, basicamente, mexem muito mais com o mercado do que o minoritário. Então, basicamente, eles são uma tsunami no mar. Então, é melhor você saber para onde ela está indo e ir junto do que você tentar lutar contra ela. Uma outra vantagem de acompanhar os grandes geralmente, eles têm mais informações. Né? Um analista pequeno, gráfico, pessoa física, por mais que a gente tenha um acesso à internet tremendo, o mercado ainda não tem essa eficiência toda de saber exatamente tudo o que está acontecendo. Há sim um delay nas informações, né? Um atraso nas informações. Então, saber para onde está indo os grandes é uma grande vantagem. No próximo módulo, a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da análise técnica. Obrigado por estar com a gente até aqui.